Graças e paz, querido, que bom você estar aí podendo assistir esse momento nosso, esse encontro, como chama de live. Eu fico imaginando que o que deve ter de gente, pastor, irmão, irmã, apóstolo, missionário, produzindo live não está no mapa, né? É live de manhã, live de noite, live à tarde. E até acho legal isso, para que a gente fique um pouquinho descontaminado de tanta informação que ultrapassa aquilo que é o necessário. E hoje eu queria aproveitar que eu estou aqui com o sonoro, com o violão. Sabe que dá para cantar uma canção? Você está chegando aqui, senta aqui perto da gente. Até uma mais novinha aí não conhece não, mas ela diz assim: Deus enviou seu filho amado. Vamos levar? Vamos lá? Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Você quer cantar? Por meus pecados, mas Jesus vivo bom, o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele Senhor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, vivo está. Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pela tua provisão. Eu te agradeço porque eu sei que tudo isso está acontecendo, tem propósito e plano do Senhor. E agora, Pai, quando eu falo para tantas pessoas, das quais muitas eu conheço, outras não, eu te peço que o teu Espírito seja na minha mente, na minha voz, para que possa, nesse momento, trazer consolo e edificação. Fala o coração dos teus filhos, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir a você que no finalzinho da ministração, você aguardasse por mais 5 minutinhos, que eu devo dar algumas orientações, e aí vai ser com certeza, relevante para quem é da igreja, para quem não é. Então, fique ligado. Eu queria ler com vocês hoje, em meio a toda essa situação, na verdade, eu aprendi com o Senhor Jesus que quem o segue não anda em trevas. Eu tenho pedido a Deus o seguinte: Senhor, me dá a revelação de tudo isso, me dá o entendimento de tudo isso. Tá? Nós acompanhamos igreja já há alguns anos, eu especificamente há 28 anos, e desde 2018 eu tenho notado um esfriamento da igreja. Em 2019, muitas pessoas começaram a viver esse dilema, uma apatia, um desânimo, e parece que com o surgimento do coronavírus, essa situação parece que se agravou e tem se intensificado uma guerra entre aqueles que querem que abram a igreja, aqueles que querem que fechem a igreja. Eu não vim aqui discutir isso, eu acho que isso é de fórum íntimo, mas só para vocês terem uma ideia, eu tenho um pastor que resolveu abrir a igreja, e só no dia de hoje, gente, só hoje, com a igreja aberta, sem culto, 120 pessoas. Pode ser uma loucura, né? Você dizer assim, mas esse cara está correndo o risco de ser infectado. Ele não fez culto, é atendimento espiritual. 120 pessoas que não bateram na minha casa, não bateram na sua casa,
não foram para um hospital, porque talvez se fossem lá no desespero não encontrariam, mas encontraram numa porta aberta um livro de oração e ali colocaram seus pedidos, ali receberam a oração. Nós que trabalhamos com as questões espirituais, houve pessoas até que foram libertas de espíritos malignos. Isso foi o relatório que ele me passou hoje. E eu fico assim impressionado que, meu Deus, se a gente fechar as igrejas, como é que vai ser? E para onde vai esse povo? Onde eles vão encontrar o consumo? Numa padaria, numa farmácia, num hospital? Então, é óbvio que eu sempre tenho orientado, tanto é que o rebanho orienta você. A sua de 6 anos tem toda aquela questão de 60 anos, tem toda aquela problemática de saúde, asma, bronquite, enfim, tratamento de tuberculose, problema de pulmão, seja lá o que for. E mesmo que você esteja plenamente saudável, você não está em nenhum item daqueles que foram pontuados como os itens mais graves. Se no seu coração não há o desejo de estar na igreja nesse momento, você não tem que sentir entristecido, aborrecido, magoado. Da mesma maneira que você que está indo também não deva pensar que aquele irmão que não foi, ele não tem fé, ele não é crente. Nós não podemos dividir a igreja agora. O coronavírus vai passar e a minha pergunta é: o que vai sobrar depois? O grupo que achou que devia abrir, o grupo que achou que devia fechar. Isso não é saudável, nem para o corpo, e penso que Jesus Cristo também não gostaria desse tipo de discussão, porque ela não promove edificação, pelo contrário, ela expõe para o mundo, porque eu tenho amigos não crentes nas minhas redes sociais, e aí ele lê lá que eu digo assim: olha, tem que fechar. Daqui a pouco ele lê um outro amigo que diz tem que abrir. Sabe o que ele diz como não crente? Esses crentes não se entendem mesmo, nem nas redes sociais. E aí, querido, como nós ficamos diante deles? Como é que eu fico? Como é que você fica? Então hoje o papel da igreja, vai para a rede social, é orar, é dar uma palavra de incentivo, dar uma palavra de ânimo, porque isso vai fazer toda a diferença. Se 120 pessoas num único dia bateram na porta de uma igreja, você imagina o desespero que essas pessoas estão. O que faz uma pessoa sair de casa e buscar numa igreja? Não está tendo culto, não está tendo nada, estava só lá a porta aberta, elas entraram, sentaram em horário, saíram. E isso tem me angustiado, e também eu sei que vai angustiar você, porque tais pessoas não têm a fé que você tem, não têm a estrutura espiritual que você tem, não têm a intimidade com Deus que você tem. E esse vai ser um tempo em que as pessoas serão despertadas para o encontro com Jesus Cristo. E é salvo o melhor juízo se você disser: olha, aqui na minha casa se reúne uma célula e você, meu vizinho, é me convidar. Você estaria disposto a fazer isso? Eu estaria disposto a fazer isso? Pois é. Por isso é que nós temos que trabalhar em função daqueles que, por chamado, e aí não tem jeito, quem faz a obra é o Espírito Santo, não sou eu nem você. E olha, experiência própria, não adianta dizer que é maluco, é doido, que é inconsequente, irresponsável, estúpido, imbecil, porque esses adjetivos não vão surtir efeito naqueles que desejam chamado. Aliás, é muito interessante porque quando eu estava lendo alguns desses loucos aí, eu me deparei com a Madre Teresa de Calcutá. E uma vez disseram, ela foi para Calcutá, justamente porque Calcutá na Índia era um lugar que concentrava maior número de leprosos. Mais de 500 mil daquela cidade tinham lepra. E um dia, um daqueles poderosos da cidade lá disse: nem por $1 milhão eu daria um banho no leproso. E vocês sabem o que ela disse? Ela disse: pois é, eu também não, eu dou por amor, eu dou por chamado. Então, quem me conhece sabe que eu pastoreio numa comunidade chamada Complexo do Alemão. Só para vocês terem uma ideia, mais de 180 mil habitantes. Então, decidir deixar a igreja aberta, não é uma opção minha, é uma necessidade. E quando eu falo a igreja, é o templo. E você que me conhece sabe que não é uma questão, eu não vou entrar nisso, também é o meu propósito, financeira, isso ou aquilo. Porque quem vai aparecer aqui não é empresário, não acredito que alguém vai sair da Barra para vir chorar aqui, não acredito que alguém vai sair do Recreio de Banho para chorar aqui. Então vai vir gente da comunidade, gente desesperada, angustiada, e que vão ter um local para oração. E eu sei que eu posso contar com a sua oração. Eu sei que você me conhece, sabe do meu caráter, sabe da seriedade com que eu levo a obra de Deus, e é por isso que eu botei em você um parceiro de oração, alguém que vai estar guerreando, dizendo: Senhor, sustenta o teu filho, protege o teu filho, que nesse tempo, assim como você vai guardar os médicos, os enfermeiros,
Guarde aqueles loucos, doidos que vão estar ali nas igrejas, ainda mais em áreas carentes como a nossa, liberando a palavra, pregando. Só ontem à noite no culto, só para você entender, eu fiz o culto ontem, uma reconciliação de um casal. Domingo passado, o marido esteve aqui, o namorado esteve aqui e a namorada procurou uma outra igreja, estavam afastados. E tanto ele aqui no domingo quanto ela na outra igreja voltaram para Jesus e ontem já estavam aqui. Então notem a minha responsabilidade e a responsabilidade de pastores que entendem isso como chamado. Muito bem, dito isto, eu quero dizer como é que você pode colaborar, como é que você pode nesse momento, sabe, de crise, ser alguém tremendamente usado por Deus, ser alguém usado por Deus para a sua família, ser alguém usado por Deus para a sua célula, para seus amigos de trabalho, seus vizinhos. E olhando para o texto de Números, capítulo 13, a partir do versículo 25, eu queria ler com você essa história, porque ela me impacta. Sempre que eu leio, ela me impacta. E ela tem até um desdobramento dela lá em Josué capítulo 14. Mas vamos ler. Números capítulo 13, versículo 25 diz assim: depois de 40 dias, e não tem a ver com quarentena, ainda que quarentena dê a ideia de 40, mas na verdade é um tempo em que a pessoa fica reclusa para que não se propague a enfermidade ou as enfermidades. Voltaram de espiar a terra. Vieram Moisés e Arão, toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação. Mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas que habitam na terra do Negueb, os heteus, jebuseus, os amorreus, os que habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar, na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é povo mais forte do que nós. Diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra, que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Pois bem, essa palavra ela se aplica nesse contexto de que maneira? Primeiro, todo mundo está enxergando a mesma coisa. Você liga a TV, eu ligo a minha TV, não importa o canal, não importa o repórter, o assunto é o mesmo: coronavírus. E morreu tantos na Itália. Inclusive hoje ainda vou gravar um vídeo e vou enviar para um casal nosso de filhos que são na Itália. O Júnior e a Paula estão lá e contam com as nossas orações, os irmãos também. Então eu me comprometi de gravar, acabando agora essa live, eu vou enviar para eles um vídeo. Pois bem, você liga, é na Itália, você liga em outros países da Europa, França, enfim, você vai ligando, vai vendo a Argentina, e as medidas estão sendo tomadas, e no Brasil, no Rio, São Paulo, enfim, nós temos visto a mesma coisa, o relatório é o mesmo. Por onde passa a epidemia ou a pandemia, as mortes estão acontecendo. Por onde passa, se percebe que são as pessoas de mais idade. E, enfim, nós estamos ficando literalmente catedráticos em coronavírus. Então, o relatório é o mesmo. O que Josué e Caleb viram, os outros 10 espias viram. As dificuldades que Josué e Caleb encontraram, os 10 espias encontraram. Agora, há algo diferente entre esses dois homens, Josué e Caleb, e os 10 espias. Eles decidiram, para além do relatório, para além daquilo que a visão deles podiam produzir, entender o tempo de Deus na vida deles, entender o propósito de Deus. Então hoje, a pergunta que você, como homem de Deus ou mulher de Deus, deve fazer é: Senhor, qual é o propósito? O que o Senhor quer da minha vida nesse tempo? Senhor, eu estou enxergando
que o meu colega de trabalho está enxergando, eu estou vendo o que a minha família está vendo, mas há um diferencial aí. Eles enxergam com olhos naturais, eles enxergam com olhos extremamente limitados, eles enxergam com olhos sem esperança, e aí entra você, e aí entra eu, entra o pastor Enoque, entra o Josan que está aqui dando esse suporte, porque os nossos olhos, para além daquilo que é natural, é enxergar o poder de Deus. Então eu fico imaginando, se cada um desses que eu tenho lido usassem, sabe, esta unção que carrego para dizer, peraí, eu vou mostrar para a minha família que além do coronavírus ainda tem um Deus que governa. Eu vou mostrar para os meus amigos, eu vou mostrar para as minhas redes sociais que eu tenho uma esperança, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. E amados, se nós conseguirmos isso, porque os pastores estão fazendo, eu tenho certeza que se você assistiu hoje 10 lives de pastores, vamos dizer assim, nas 10 uma palavra de incentivo, uma palavra de ânimo. Então eu não quero ser mais uma gota em oceano, mas eu quero ser uma voz profética para a tua vida. De que maneira? Não é só você se alimentar, não é só você receber falando, puxa, mas que palavra abençoada, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Não. Aliás, se fosse para isso, eu não usaria todo esse material humano, esforço humano. Você não tem ideia, nós estamos trabalhando aqui, eles, na verdade, estão trabalhando aqui desde hoje de manhã para que meia hora fosse produzido. Impressionante isso. E eu já quero agradecer a esses 2 homens de Deus que estiveram comigo. Então, aonde eu quero chegar com você? Por que ao invés de você ser tomado por esse relatório negativo, esse relatório, sabe, que entrou no coração daqueles que não têm a fé que você tem, você toma uma decisão a partir de hoje? Eu vou liberar palavras de acordo com aquilo que o Espírito Santo tem me falado. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 4:3, ele diz assim: olha, nós temos o espírito da fé, e como está escrito, crie, por isso falei. O apóstolo Paulo diz, nós cremos, por isso falamos. Então o que você anda produzindo com a sua boca? O que você anda produzindo com os seus dedos? Expressa a sua fé ou o seu desespero? O que você anda falando nas redes sociais tem expressado a sua convicção ou os seus temores? Então, olha, já tem gente demais orientando a prevenção contra o coronavírus. Já tem gente demais informando sobre as possibilidades de morte. Mas a minha pergunta para você, que está me ouvindo agora, quantos têm se colocado à disposição para dizer, vou usar os meus dedos para digitar a palavra que brota do trono de Deus, para usar a minha boca para profetizar? Porque se a nação está escrito, quando nós lemos 2 Crônicas 7:14, está escrito lá o seguinte, olha, se o meu povo, não é a nação, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, porque em Israel sempre teve aqueles que não eram de Israel, então se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, a Bíblia diz, eu ouvirei do céu a sua oração, e a Bíblia diz, eu sararei a sua terra. Deus tem te usado nesse tempo. Você faz parte que tipo de espírito? Daqueles que estão a criticar, daqueles que estão a zombar, daqueles que estão, sabe, a ficar revoltado porque o irmão A ou irmã B tem uma atitude diferente da sua? Você está chateado porque a irmã C toma... Ei, por favor, já tem espia demais distraído, já tem espia demais desistido. Você vai fazer parte dessa geração de Josué e Caleb. Aliás, quando Josué, porque tudo passa, até o coronavírus vai passar. E quando Josué estava para distribuir a terra, lá em Josué capítulo 14, você conhece bem a Bíblia, sabe disso, ele chama Caleb e diz, olha, escolhe a melhor parte. E Caleb diz, você lembra que naquela época, quando Moisés nos chamou, quando ele nos alertou, a palavra dos espias, ele diz, derreteu o coração do povo. Então eu quero desafiar você a ter uma palavra que não derreta o coração de ninguém, mas uma palavra que gere esperança, uma palavra que gere ânimo. Quantas pessoas no seu círculo de amizade, porque às vezes a gente se esquece o seguinte, olha, eu vou escrever isso aqui no Facebook, e eu vou mandar isso aqui para o apóstolo. Mas você tem lá 10, 15 amigos seus que não têm
a visão que eu tenho, que não têm a fé que eu tenho, que não têm estrutura, talvez não suportem. E talvez digam, meu Deus, se ele que é crente, se ela que é crente está assim, imagina eu. Então é muito importante agora, nesse tempo, nós começamos a ter a mesma perspectiva. Relatórios iguais, visões diferentes. A pandemia é global, é de maneira global. E então o meu relatório ou vai ser pessimista ou vai ser otimista. Então se nós estamos num mundo globalizado, cabe agora ser muito diferente na postura, na maneira de falar e de reagir. Muito bem, dito isso eu quero terminar porque esse texto me deixa 3 preciosas lições. A primeira lição é que eles não foram à terra para trazer um relatório do que eles achavam. Eles foram à terra para conferir as promessas que Deus tinha estabelecido a Moisés. Então era extremamente desnecessário, porque com gigante, sem gigante, a terra seria deles. Era uma questão de tempo, era uma questão de estratégias que se dariam. Mas eles não fizeram questão de assumir uma responsabilidade que não era deles. Vai ser difícil, nós não vamos conseguir. Escute, nós estamos agindo no poder de Deus. Se vai fazer, se não vai fazer, é problema dele. Eu vou fazer o meu. Se vai acontecer, se não vai acontecer, Deus está no controle. Deus está no trono. Então os espias voltaram com o relatório negativo porque eles esqueceram quem estava no controle. A segunda lição que esse texto me traz com muita clareza é que eles deram a geografia da tragédia. Por norte tem o Jebuseu, por sul tem o Amorreu, por leste o Eteu, o Eveu. Eles só viram uma geografia contaminada. Eles só viram a geografia arrebentada. Só que escute, já que você não quer ser contaminado também pela geografia, olhando para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, aprende a olhar para o alto. Lembra do salmista? Quando ele diz, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então se você continuar nesse plano dos 10, olhando para os lados, olhando para norte, sul, leste, oeste, provavelmente você vai gerar o mesmo relatório deles, o relatório pessimista. Do pessimista, o relatório do pessimismo, o relatório da tristeza. Neste tempo, Deus manda te dizer que é hora de olhar para Ele, para cima. E é por isso que Josué e Caleb disseram, ei, peraí, se o Senhor nos tem prometido, se o Senhor falou, vamos confiar. Escute, aqui está o manual contra o coronavírus, Bíblia. Você vai se informar aspectos sobre a enfermidade. Mas como tratar no aspecto espiritual, e precisa ser tratado no aspecto espiritual, lendo sua Bíblia. Lendo sua Bíblia. Senão você vai adoecer emocionalmente. As pessoas estão sendo expostas a uma média de 4 a 5 horas por dia sobre informações do coronavírus. Multiplica isso por 5, 25 horas por semana. Não resiste, não tem emocional que sobrevive a isso, nem você, nem eu. Então é hora de tomarmos uma decisão. E a minha última palavra dentro desse texto é que os espias insistiram para anular a fé de Deus. Meu irmão, minha irmã, eu faço um apelo para você agora. Se você encontrar alguns doidos aí que queiram sair para evangelizar, que queiram, eles vão morrer, eu sei disso. Eu sei, você já deve ter pensado nisso. Paulo, mas vai morrer, vai isso, vai aquilo. Mas fique tranquilo, não vai chegar na sua casa. Mas como crente, dobra o teu joelho. Porque eu tenho uma casa para me abrigar. Você tem uma casa, mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente que não tem para onde ir. E você já falou que vai ser dessas pessoas. Deixa eu te explicar uma coisa aqui que talvez vocês não entendam. Eu pastoreio aqui por 20 anos. Quem me conhece sabe, eu entro e saio do complexo do Alemão. Como é que você vai colocar na cabeça de 7 pessoas que moram num barraco de 3x3 ou 2x3, que elas vão ficar 14 dias ali sem poder sair de casa? Por favor, me responda isso. Eu estou falando do complexo alemão, não falei do Juramento, não falei da Rocinha, não falei do Vidigal, não falei de outras comunidades que nós sabemos que existe uma concentração. Só para vocês terem uma ideia, a população do complexo alemão é maior do que a população toda de Foz do Iguaçu. Então você pega uma cidade, pega uma comunidade, a população dessa comunidade é maior do que uma cidade. E por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos começar a pensar o seguinte: esse é o tempo de como é que nós vamos fazer para alcançar, para falar, para pregar.
Então eu hoje te desafio a ser um espia do relatório positivo. Senhor, eu não posso ir, mas eu posso dobrar os meus joelhos e orar por aqueles que vão pagar preço. Vai morrer? Vai. Eu corro o risco de pegar o coronavírus e morrer? Corro. Mas deixa eu ser muito sincero com você. Eu prefiro morrer de coronavírus no centro da vontade de Deus do que ficar dentro de casa sendo oprimido por uma voz dizendo: por que você não faz a minha vontade? Esse é o preço do meu chamado. E eu estou falando: olha, por favor, eu estou falando por mim. Eu não preciso que ninguém me siga. Eu já sigo Jesus. Esse é o meu chamado. E eu não tenho como lutar contra ele. Agora eu tenho sim, na certeza e na dispensação, que eu posso contar com você, meu irmão, em Cristo, com você que é católico assim nessa live, com você que é espírita, e dizendo: Deus, abençoa esse doido aí. Abençoa esse homem, Senhor. Porque talvez eu faça hoje o que você amanhã vai poder fazer. Talvez você esteja fazendo hoje aquilo que você vai fazer daqui na próxima epidemia. E por favor, não seja pessimista não. É porque a Bíblia diz que são finais do princípio das dores. O meu Jesus está voltando. Isso é o princípio das dores. Olha, é o princípio das dores, não são as dores. E é debaixo dessa certeza que eu tenho o seguinte: hoje Deus vai usar A, B e C. Amanhã, em uma outra situação, Ele vai usar você. Agora, se hoje nós nos dividimos, se hoje nós abrimos a guarda e começamos a criticar, eu acho normal receber uma crítica de um ímpio. Eu acho extremamente normal receber a crítica de uma pessoa que não tem a fé que eu tenho. Acho normal, acho muito normal, normalíssimo. Mas não consigo entender aquele que professa Jesus criticar aquele que está fazendo. Não consigo, me perdoe, é a minha incapacidade. A minha incapacidade não consigo. Na minha cabeça funciona assim: se eu não posso ir, eu vou clamar por aqueles que estão indo. Se eu não posso estar lá, estou limitado, eu vou clamar por aqueles que estão. Porque sempre tivemos tragédias na humanidade. E sempre surgiram esses, para além dessas suas seguranças, seus medos interiores, partiram para fazer aquilo que Deus havia mandado. Então, povo de Deus, vamos nos unir. O tempo é de unidade. Estamos vendo os mesmos relatórios. Agora a decisão é sua, a decisão é minha, do que nós vamos expressar, do que nós vamos colocar para fora. Eu preparo devocionais todos os dias. De manhã você recebe uma devocional minha. Eu recebo muito feedback. Pessoas que estão na Itália que recebem as minhas devocionais, pessoas que estão na Alemanha, pessoas que estão nos Estados Unidos, e elas têm dito: apóstolo, continue falando palavras de esperança, continue liberando a palavra de esperança. E eu quero dizer para vocês que nós estamos para produzir, todo meio-dia, 5 minutos, vão ser vídeos, vão ser lives, e depois eu vou produzir vídeos, e justamente baseado nos Salmos, que diz que a palavra do Senhor declara que Ele é o nosso socorro bem presente. Então nós vamos produzir videozinhos, lives chamados Socorro Bem Presente. E qual é a proposta? Para que você seja alimentado meio-dia. Meio-dia a gente está almoçando, está comendo, então vai receber essa palavra, socorro bem presente. Cria a sua live. Você tem um círculo de amigos que não me escuta, que não me conhece, que nem gosta de crente, que dirá de pastor, de apóstolo. Cria a sua live, manda essa mensagem, sabe? Cria um grupo de WhatsApp e começa a orar por essas pessoas. Nós tomamos algumas iniciativas. Os pastores aqui do Cian se colocaram à disposição, as pastoras, e cederam seus números de celular. E nós criamos 2 páginas. As pastoras estão atendendo as mulheres. E só para vocês terem uma ideia, uma pastora compartilhou comigo que uma dessas pessoas ligaram para dizendo: olha, eu estou afastada e eu estava pensando em me matar, estava em depressão. Gente, um telefonema. Agora imagina se você decidir fazer isso. Imagina você, minha irmã, mulher de Deus, homem de Deus, dizer: bom, eu posso, já que eu estou em quarentena, já que eu vou ter tempo para brincar, vou ter tempo para orar, vou ter tempo para dormir, para ler, eu vou fazer o seguinte: eu também vou criar um grupo de WhatsApp. E os meus amigos de trabalho, meus amigos de faculdade, precisarem de uma palavra amiga, precisarem de uma oração, eles vão encontrar em mim esse porto seguro. E sabe, você cria esse grupo de WhatsApp, todo dia entra com a palavra ali, todo dia entra com a oração, porque vai fazer diferença. Nós precisamos disseminar. Se o vírus é um inimigo invisível, nós também temos o amigo invisível chamado Espírito Santo. Então vamos disseminá-lo,
Vamos espalhar, vamos colocar ele para agir na vida das pessoas. Vai ter gente procurando vocês. Já aconteceu com os nossos pastores também. Nós criamos uma chamada e pastores recebendo ligação dizendo: ora por mim. Olha, eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma esperança. Então, gente, vamos fazer o seguinte: a situação é a mesma para todo mundo? A situação era a mesma para Josué e Caleb? E olha, a Bíblia não contabiliza aqueles que usam os seus olhos para enfraquecer a fé do povo. Eu não sei o nome de nenhum deles. Eu posso te afirmar das tribos quais eram, mas o nome a Bíblia não cita. A Bíblia só cita Josué e Caleb. Então faz o seguinte: se tornam Josué e Caleb nesse tempo. Estamos vendo a mesma situação? Estamos olhando para a mesma tragédia? Estamos. Mas eu me posiciono de maneira diferente. Meu apóstolo, eu gostei disso. Eu vou assumir o compromisso, vou criar o meu grupo. Apóstolo, eu estou aqui em casa e realmente tenho essa dificuldade com o meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido, mas eu posso usar o tempo da minha vida para disseminar, sabe, para espalhar que há um Deus que está no controle da situação, que há um Deus operando. Os nossos cultos permanecem acontecendo quinta-feira e domingo, manhã e à noite. Vamos ter uma redução. A escola bíblica, ela vai se tornar online. Então as pessoas virão apenas para os cultos, assistir os cultos, que vai ter uma duração menor. Nós estamos criando, só para vocês terem uma ideia, e você vai poder nos acionar, nós estamos criando a célula família, isso mesmo. Nós vamos produzir estudo de célula para a família. Então você vai receber esse material, se você quiser, e você vai poder fazer da sua família uma célula, porque às vezes as pessoas se reúnem e não sabem. Eu vou gravar estudos com vocês para liberar. Então fiquem ligados, a gente vai estar usando as mídias sociais. Apóstolo, a igreja vai estar aberta. Deixa eu dizer algo aqui para vocês que talvez quem não conhece aqui não sabe. A nossa igreja sempre esteve aberta. Nós temos uma torre de oração que ela funciona 24 horas por dia. Qualquer irmão, qualquer pessoa que quiser vir orar aqui 3 da manhã, 2, 4, 5, 6, 8 da manhã, 9, você vai ter acesso para orar. Você vai ter a torre de oração. Então esse negócio de deixar a igreja aberta, isso para mim não é novidade. Culto online, quem acompanha sabe que nós já fazemos isso, ó. Não tem, talvez fique só a moda de eu botar lá na propaganda online, mas quem já conhece o nosso trabalho sabe que todos os nossos cultos são online. Então nós temos a nossa igreja, vai ficar aberta, a igreja já está, meu filho. Não vai ficar, já está aberta. E se procurarem a igreja assim, nós precisamos montar um hospital de campanha aqui para atender o complexo do Alemão. Pois eu estou dizendo aí para você que está autoridade aí, você que está ligado ao governo estadual, ou ao governo municipal, ou ao governo federal, assistindo essa live, nossa igreja já está oferecida. Nós já oferecemos a nossa igreja para tantas coisas, atendendo o interesse da sociedade. Aliás, se a gente parar para olhar na nossa geografia, eu tenho a plena convicção que cada pastor que trabalha nessa geografia só por chamado. E eu nessa crise, quando eu comecei a orar, eu disse: Senhor, como é que vai ser, Pai? Esse negócio de coronavírus. E Deus disse: meu filho, eu te trouxe para um território que eu vejo as balas voarem sobre a tua cabeça. Você entra num território que você já viu tiroteio de tudo quanto é gente de fora. E você acha que eu mudei o meu poder? Quer dizer que eu te sirvo para te proteger da bala, do fuzil, mas não posso te proteger desse tempo. Então, eu tenho isso. Deus disse: ande na minha dispensação. E por favor, olhe por mim. Humanamente falando, Alexandre, Carlos, aqui, está olhando aí para você para mim, eu não queria. Era muito mais cômodo eu dizer para você: olha, Deus falou, tu tem que ser prudente por causa disso, por causa daquilo, porque eu já tenho isso, porque eu já tenho aquilo outro. Eu confesso a você que seria muito mais prudente pegar a minha família, ligar para a minha filha que está estudando lá no Paraguai e falar: filha, estou indo aí para Foz do Iguaçu, vamos ficar aí. Foz do Iguaçu, nessa semana toda, teve um caso. Não dá para comparar Foz do Iguaçu com o Rio de Janeiro. Mas o chamado fala mais alto do que a minha cara. Não é à toa que eu estou aqui. Humanamente falando, se você perguntasse assim: apóstolo, se o senhor pudesse escolher um lugar para pastorear, para onde o senhor iria? Aqui no Brasil, Barra da Tijuca. Mas Deus disse: não, você vai ficar na Barra, mas é pesado. E eu tenho certeza que cada pastor que pastoreia nessa região aqui é por chamado. Por chamado.
por expor. Eu moro muito perto da igreja. Meu trânsito da minha casa para a igreja não leva 3 minutos de carro. Estou também próximo de uma comunidade chamada Morro do Juramento. E tenho clamado por aquele lugar, porque eu sei também que ali há um bolsão de pobreza. Então, ore comigo. Você gravou? Então, se torne um aliado comigo. Se você não pode vir, eu entendo que é perfeitamente justificado. Mas você pode ser o meu intercessor, você pode ser intercessor dos pastores, por exemplo, o pastor Samuel, o pastor Maiton, estão com os ciãs abertos. O apóstolo Pietro disse, apóstolo, por direção de Deus, eu vou manter aberto. Então, lembra desses pastores, sejamos intercessores. Apóstolo, mas só acompanhou aí a discussão de Ana Paula Valadão e de Silas. Gente, isso é peixe graúdo, não se mete nisso não. Deixa eles para lá, vamos fazer a nossa obra aqui embaixo. Vamos agir como Neemias, capítulo 6, estou fazendo uma grande obra, não posso parar, a gente fica distraído. E aí agora está a corrente pró Ana Paula Valadão, pró Silas Malafaia. Deixa que eles se entendem lá, deixa eles lá. Faça o que Deus está falando no seu coração. Trabalhe no chamado, trabalhe no propósito. E assim nós vamos conseguir muitas coisas. Bom, eu sempre me empolgo. Alguém pode me dizer aí, José, vamos lá, você me ajudando, quantos minutinhos? Tem aí? 35. 35? Jesus amado, era só 30, pessoal. Gente, segunda-feira a gente vai começar uma livezinha menor e meio-dia a gente vai estar junto. Eu vou estudar com a turma aqui, se a gente permanece nesse horário, eu vou ter que buscar esse aconselhamento. Mas a princípio, meio-dia, segunda-feira, meio-dia, a gente vai estar junto de novo. E eu vou produzir vídeos e aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Ó, eu queria orar com você agora. Eu queria orar e só lembrando, nossos cultos permanecem os mesmos, serão um tempo reduzido, até que haja a decretação do estado de emergência. E mesmo havendo a decretação do estado de emergência, eu quero dizer algo para você. Por eu morar próximo da igreja, e por saber que alguns também moram, a igreja vai permanecer aberta na hora de culto. Agora, lembrando, ela está aberta 24 horas por dia. Não vai ser agora que ela vai abrir. E é por isso que eu queria deixar essa palavra com vocês. Fiquem ligados, vocês do Cian, porque nós vamos ter muita comunicação via WhatsApp, tem muita coisa sendo preparada para esse tempo. Nós estamos orando aí para combater, que a medicina combata, e nós vamos crer que vai haver uma solução, primeiro dada por Deus e depois encontrada pelo homem, mas nós também vamos ter a solução para esses que não podem vir, tá bom? Então eu queria dar essa palavra para vocês, depois especificamente vou dar uma palavra para os ciãs, mas eu vou gravar e vou liberar por WhatsApp. Beijo no coração, eu queria orar com vocês. Você que está ouvindo pela primeira vez, que sempre escuta de manhã cedo falando, Shalom, amados do Senhor. Eu sou o apóstolo Alexandre Macedo. E eu quero então orar agora com você, desejando o Shalom de Deus. Sexta-feira, Shabat, descanso. Vamos descansar? Vamos orar? Pai, eu te agradeço pelo carinho dos teus filhos. Te agradeço por essa equipe maravilhosa que trabalhou comigo. E Senhor, eu não estou sozinho nessa luta. Sei que tem gente, Pai, que vai lutar ao meu lado, ombro a ombro, por chamado. Mas um exército muito numeroso vai estar dobrando os joelhos e clamando, não somente por mim, mas pelas igrejas que decidiram acolher aqueles que ninguém pode acolher. Aqueles que vão ser abraçados por ninguém que quer abraçá-los. E Pai, esse é o tempo da igreja mais do que nunca ficar aberta para a sensibilidade do Espírito Santo, aberta para a tua voz, aberta para o teu querer. E Senhor, repreenda todo espírito de facciosidade, porque a tua palavra diz que um reino dividido não subsiste. O teu filho declarou isso, e parece que nós temos visto isso. O diabo tem conseguido colocar no meio do povo de Deus uma divisão que não era para ter. Então nós amarramos e repreendemos na autoridade do nome de Jesus todo espírito de facciosidade. E Pai, as minhas ovelhas que estão ouvindo, assumem esse compromisso comigo, Senhor. Vamos trocar a nossa ideologia, se tem ou não que ficar fechada a igreja, pela palavra do Senhor, porque, Senhor, nós vamos produzir mais efeitos. E eu creio. Pai, eu oro agora junto com os teus filhos. Nós oramos juntos pelos médicos, enfermeiros, por todos os profissionais da área de saúde. Oramos, Senhor, pelos enfermos, para que a cura venha. Oramos pelas nações, e eu, em especial, agora oro pelo Brasil.
e de uma maneira mais singular, pelo território do qual o Senhor tem me colocado como atalaia, por um território. Oro pelo complexo do Alemão. Ontem eu chorava, Senhor, porque eu via choro e morte naquele lugar, mas me levanto para abrir a minha boca e declarar que o complexo do Alemão pertence a Jesus Cristo. Espírito de morte não entrará. Pai, socorre aquele povo. Pai, tenha misericórdia daquele povo. Eu oro com os teus filhos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Beijo no coração, Deus te abençoe.